Vamos iniciar o nosso encontro sempre com a nossa lição para o alto amor. E hoje nós vamos falar do primeiro passo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Perante a luz dos conhecimentos espirituais, você se sente compelido à contínua vigilância mental a fim de honrar os compromissos assumidos. Vezes sem conta, porém, irá se defrontar com sentimentos e ideias que lhe causarão incômodos reflexos contrários aos seus ideais. Lembre que a disciplina é estrada longa a percorrer e supere seus impulsos com persistência e auto-perdão. Sem aceitação, seus tropeços terão maior soma de sombras e efeitos dolorosos. Na caminhada do autoaprimoramento, a compaixão para consigo mesmo é a primeira e mais significativa atitude para obter os melhores frutos de alegria e motivação no aprendizado. Sem dúvida, o primeiro passo para a renovação interior é o amor, que consagra a si mesmo, com o qual encontrará o mapa seguro de sua redenção espiritual. Então, a partir do primeiro passo, vamos encaminhar nossos pensamentos a Deus. Agradecendo por mais essa oportunidade, pedimos licença aos guias e mentores espirituais para começarmos o nosso trabalho de hoje, dando todos graças a Deus. Assim seja. Vamos então agora para o terceiro passo. Estamos aqui mais uma vez com essa nova série, que eu espero que vocês estejam gostando. Hoje o nosso tema será acolhimento. Nossa, como é bom o aconchego! Então, alguém alguma vez te atendeu quando você precisou? Ou você ficou chamando, pedindo ajuda e ninguém te atendeu? Pois é. Acolhimento exige disponibilidade e atenção. Que a pessoa precisa estar em disponibilidade. Veja bem, há uma diferença entre disponibilidade e estar disponível. É claro que ninguém está disponível 24 horas para ninguém. Mas a disponibilidade, ela sai do coração. Então, eu mesmo atarefada, posso ter disponibilidade para atender uma pessoa. Eu vou encaixando na minha vida, sabendo a outra pessoa que o outro não está disponível. Há pessoas que querem que todo mundo esteja disponível para ele. Então, não é bem assim, né? É uma prática de escuta. Mas não é só de escuta. Também tem por objetivo buscar a satisfação do outro, o cuidado com o outro. Então, aquela pessoa que puxa a cadeirinha para você sentar, abre a porta do carro, ajeita a colchazinha na hora que você vai dormir, vai lá e conta uma historinha para a criança antes de dormir. Isto é acolhimento. Não é só a escuta. Então, realmente a disponibilidade, a atenção tem que ser assim, uma coisa bem desenvolvida na pessoa. Acolher não é só escutar, mas também dar atenção. Então, nós podemos dar atenção pelo telefone, pela telinha do computador. Podemos dar atenção no espaço de uma empresa que tem um colega nosso sofrendo e as pessoas vão e dão acolhimento a ele. Numa escola que tem a coordenação, supervisão, orientação, tem psicólogo, também um aluno que precise estar ali, né? Ou que com alguém ouvindo, está sofrendo. Mas também aquela mãozinha que a mamãe dá para a criança para chegar no colégio, muitas vezes carrega a lancheirinha dela. Isso tudo é acolhimento. Disponibilidade e atenção. Quer falar alguma coisa, Jorge, aí? Pois é,
o acolhimento ele tem uma nuance tão sensível, tão sutil, né? Porque a gente está o tempo todo esperando as coisas que os outros façam, as coisas da maneira correta, da maneira que abra a oportunidade para que eu possa fazer as minhas coisas sem atrapalhar, sem me atrapalhar, né? A gente está sempre voltado, né, para essa atenção em nós mesmos, na verdade, né? E essa palavrinha acolhimento é quando a gente volta a nossa atenção para o outro, para aquele que precisa de uma escuta, de um abraço, de um acalanto. Sim. Né? Exatamente. Quantas vezes a gente precisa disso? Às vezes, muitas das vezes não tem, não recebe, né? E aí acaba virando um fato natural, né? Eu não receber acolhimento e eu não dar acolhimento. Às vezes a pessoa está ali, né, chateada, está pensando, não tem ninguém que pare, o que você tem? Você precisa de ajuda? Uhum. Às vezes na rua, a pessoa cai, aí as pessoas olham assim e não vão nem lá para acolher, para a pessoa levantar. Então, isso... As pessoas estão ficando, de repente, com o coração muito ressecado, né? Pois é, né? Vamos ver por que hoje, né? Pois é, isso aí. Então, acolher envolve atenção, consideração e refúgio. Atenção, é claro que eu tenho que olhar para a pessoa e me dirigir àquela pessoa, àquela situação que está ali vivendo. Não adianta acolher e não prestar atenção. Você vem cá, dá a mão. Aí você está olhando já para o outro lado. Consideração é você respeitar o momento do outro. Não querer impor aquilo que você pensa. Não, eu acho isso, e é isso que é certo. Então, nem escuta a pessoa. E o refúgio é a questão de trazer a pessoa para você, para que ela sinta que realmente você está com ela. E aí ela se sente mesmo assim, num refúgio, acolhida. Não aquela história de repente ficar fazendo muito chamego, não. Mas aquela coisa silenciosa, aquela coisa bem sutil. E a pessoa sentindo esse refúgio, que às vezes nem precisa botar no colo para isso, mas ela sente a sua mão, ela sente a sua voz. Também você acaba hospedando o outro na gente, porque acolher vem da palavra hospedar, colher para si próprio. Então você acaba hospedando o outro, né, em você mesmo. Aí é essa a visão do acolhimento. Solidão, isolamento social, já atingiu mais de 40% dos jovens com menos de 25 anos. Daí, grande faixa de suicídio nessa idade. Nos Estados Unidos, estão substituindo os passeadores de cachorros por passeadores de pessoas. Você vê que coisa, né, Jorge? A família tem que passear com as pessoas, estar passeando. A que ponto nós chegamos, né? A gente vê tantos idosos abandonados em lares para idosos, né? A gente vê tantas pessoas abandonadas nas ruas. A família não vai nem lá para passear na calçada, né? Numa praça, levar para uma praça para andar, depois volta para a casa de repouso. Então, eu achei... Pois é, e a gente já falou tantas vezes, né, sobre a questão da empatia, né? Isso. E justamente ela exige esse acolhimento
A empatia exige esse acolhimento, exige essa atenção, uma consideração para a verdade do outro. A verdade do outro. Porque cada um de nós tem as suas verdades. Cada um de nós tem a sua lógica de funcionamento, não é isso? A gente funciona dentro de uma lógica. Exatamente. Então, como é que pode a gente desrespeitar o direito do outro ter a sua lógica, ter as suas verdades? É verdade, né? É verdade. Então, esse acolher, na verdade, é um respeito exponencial. Sim. A essa pessoa, a esse ser, a essência daquela pessoa que está ali e que precisa, e que não necessariamente precisa ser alguém que esteja alijado da sociedade, não. Muitas das vezes, a gente chega em casa preocupado com o trabalho, preocupado com o que tem para fazer no dia seguinte, preocupado com as coisas, e não dá acolhimento a filhos, a família, né? Que fica o dia inteiro esperando, né? Fica o dia inteiro esperando, papai vai chegar do trabalho. Papai vai chegar do trabalho. Aí quando o papai chega do trabalho, parece um robô, né? Pois é, tem aquela comida quentinha te esperando, e você engole aquela comida e você toma seu banho e vai dormir, porque no dia seguinte você tem que trabalhar, uma rotina, o automático da vida, né? Isso quando tem a comida. Porque normalmente está lá, né, congelada para ele botar no micro-ondas, né? Pois é, e quantas das vezes a gente se acolhe? Quantas das vezes a gente se acolhe? A gente precisa se acolher também, né? Se acolher, se alinhar não só no sentido de buscar o seu cantinho, mas de buscar o seu cantinho dentro do abraço do outro, desse abraço que hoje, com essa pandemia, né, a gente nem pode ficar abraçando todo mundo, mas dentro de um abraço de atenção, né? E exatamente. A gente precisa disso, e as pessoas que estão próximas da gente precisam disso também. Mas a gente não pode abraçar as pessoas que estão transitando na rua, mas a gente pode abraçar as pessoas da família que moram com a gente, né? Pois é. Esse calor humano a gente tem que ter. Com certeza. Quantas vezes nessa semana a gente abraçou os nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos? Quantas vezes eu dei atenção a quem estava do meu lado, né? A quem estava do meu lado, não é? Parei para ouvir, para tentar escutar o que aquela pessoa tem a dizer. Exatamente. É isso aí. Então, vamos dar algumas dicas para nós podermos acolher melhor as pessoas, né? A gente está lá esticando a mão para a pessoa, precisamos observar um pouco como nós vamos receber. A primeira dica é falar menos e ouvir mais. Não só o outro, mas também a sua voz interior. Porque você está ouvindo o outro, você está percebendo, a sua voz interior está falando também. Mas não precisa falar em cima do que o outro está falando e não falar aquilo que realmente você acha que é o que deve ser feito. Vamos ouvir o que o outro realmente gostaria de ouvir. Porque a pessoa está ali, muitas vezes é só para falar, ela não quer ouvir nada. Ela não está precisando de nada, ela está precisando apenas de alguém que a escute. Prepare o espaço do acolhimento. Isso aqui é muito importante, principalmente quem faz algum tipo de trabalho social ou psicológico, né? Você vai, ou até mesmo social em casa, vai receber uma visita. Aí, a visita chega, tá a faxineira limpando a sala, tudo fora do lugar, as panelas ainda não estão lavadas, tá tudo na pia para lavar. Que acolhimento você está dando para uma amiga que vai lá fazer um lanche com você? Você vai receber uma pessoa no seu escritório, aí chega no escritório, aquele papelada tudo espalhada, né, confusão de livros. Como é que você vai achar que essa pessoa vai gostar do seu trabalho? Como é que você vai mostrar à pessoa que você é uma pessoa confiável?
Então, tem que prestar atenção no ambiente que você vai receber aquela pessoa. O local favorece o acolhimento? Percebe se no ambiente não tem distração? Desliga o seu celular, bota no avião, tira perto de você, né? Desliga a televisão se você está na sala. A coisa pior do mundo é a televisão na sala quando você está com visita, né? Está na hora da novela, aí todo mundo para, fica vendo a novela. Não tem mais conversa. Ou então, todo mundo está reunido na mesa e todo mundo está lá no celular. Ninguém está prestando atenção em ninguém. Então, vai uma visita na sua casa, ela não vai mais, porque ninguém olha para ela, ninguém fala com ela. A pessoa está lá preocupada com o celular e você aqui querendo conversar. Como é que pode? Fica esquisito, né, Jorge? Negócio esquisito. Pois é, essa questão de preparar o espaço, físico, ele mobiliza também o nosso espaço emocional, o nosso espaço relacional. Porque na medida em que você se prepara fisicamente, você toma um banho, troca a sua roupa para receber alguém, você prepara o ambiente para receber aquela pessoa. Se é uma visita, você vai preparar o chazinho, ou o cafezinho, ou os biscoitinhos, ou seja lá o que for, você arruma a sala, você arruma o seu escritório, você arruma o seu consultório, seu espaço de recebimento, de acolhimento, você está preparando o seu emocional, o seu psicológico para se inteirar, para se entregar para aquele momento com a pessoa. Sim. Não é? Então, é toda uma preparação quase que religiosa, é uma oração que a gente faz, né, para receber e ser recebido. Ser recebido, exatamente. Para receber e ser recebido. A gente está preparando o nosso espaço físico, mas a gente está recebendo e sendo recebido pela pessoa que visita. Com certeza. Acolha os sentimentos. Isso aqui é importante, porque eu preciso perceber, eu preciso me introjetar o sentimento do outro e perceber quais são os meus que estão ali. Porque, muitas vezes, os seus sentimentos se chocam com aquilo que está sendo falado e eu preciso perceber isso. Porque, muitas vezes, há essa contratransferência que a gente chama dentro da psicologia, que o outro está falando de um sentimento e você começa a bater de frente, a confrontar com aquele sentimento, porque ele está dentro de você também. Aí você, em vez de acolher, você vai dando, né? Vai dando um showzinho lá. Vai sendo sequestrado emocionalmente, né? É. E vai se perdendo. Quer dizer, ao invés de você trocar experiências, trocar oportunidades, você vai se engajar numa luta de forças ali, né? E perigosa, né? Perigosa. Deixa de ser construtivo, né? É. Ou então, são dois amigos falando, conversando, aí um chora, outro chora também, é diferente. Agora, se você está num papel de acolher, de escutar, a pessoa veio te procurar, não é uma fala normal, não é uma conversa de botequim, não é uma conversa de bar, não é uma conversa de jogo, que está ali todo mundo brincando, não. Aí, você tem que prestar atenção, sim, nesses sentimentos. Separe o que você está sentindo daquilo que o outro faz você sentir. Isso é muito importante. Eu estou sentindo raiva. O outro não está me dando raiva. Então, essa raiva não tem nada a ver com aquele outro. Eu não posso jogar em cima dele. Tem que ficar lá. Eu estou com raiva porque briguei com meu irmão de manhã. Aí vou conversar com o amigo está precisando da minha escuta. Aí ele está trazendo um processo de tristeza. E eu vou com a raiva do meu irmão e jogo uma cacetada acima da pessoa. Não dá, né? É uma confusão só, né? Vai dar ruim aí, né? Não dá certo. Então, essas 3 dicas são as coisas assim mais importantes, apesar de terem outras coisas, que a gente gostaria de falar. E se Jorge quiser colocar mais algumas coisas, algumas outras dicas aí.
A atenção, ela depende da vontade. Claro, a disponibilidade. Atenção, Se não tiver disponibilidade... depende da disponibilidade da vontade. Se não tiver isso a priori, marca outra hora. Marca outra hora. Marca outra hora. Isso aí. Sim. Aí não dá para você nem com o espaço preparado, nem ficando calada, mas você está ali com raiva, não adianta. Não, porque se a gente não estiver bem, né, como é que a gente vai estar bem com os outros? Exatamente. Nem passar, né? Você não vai passar uma suavidade para o outro. Você não vai estar ali mostrando essa disponibilidade. Não dá. Como é que está o mundo? Olhando para o mundo todo, a gente vê que tudo está fazendo mudança, que muitas vezes a gente nem consegue acompanhar. Então, o mundo, ele está mais conectado. Olha que tem de gente, né, buscando aparelhos eletrônicos cada vez mais adiantados, e daqui a pouco está tendo robô dentro de casa, né? Porque na China já tem robô, né? Aí daqui a pouco você está falando com o robô e deixando de falar com o vizinho, né? É uma coisa estranha, mas é verdade. Menos acolhedor. Antigamente o marido, né, não precisava ser o aniversário, mas lembrava da esposa, levava uma rosinha para a esposa. Não é a questão de dar, não é pela matéria, mas pelo carinho. Não é a questão de ter que levar uma bala para a criança, um brinquedo, não é isso, que vai acostumar. Vai de achar que o pai tinha que levar. Mas naquele momento assim que você, né, dá aquela surpresa. Ai, vou levar. Se estiver na casa de um amigo, leva uma garrafinha de vinho, ou leva umas flores para a esposa. Isso faz parte desse social acolhedor. Ele vai acolher você e você mostra que está ali receptivo ao acolhimento que aquela pessoa vai te dar. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu via sempre nos filmes americanos que quando um vizinho chegava naquele lugar, que alguém da vizinhança ia levar um bolo ou alguma coisa de comer para fazer o rapport ali para aquela pessoa que estava nova na vizinhança. A gente aqui no Brasil não tem esse hábito, não. Chegou o vizinho, a gente nem conhece. Não, entra no elevador, eu acho que tem a pessoa nova aí. Entrei no elevador com uma pessoa que eu nunca vi. Você nem sabe quem entra, quem sai. Sabe, ô Regina, sabe o que me faz lembrar? Quando a pessoa vai, isso normalmente já acontece com as mulheres, né? Vai no esteticista, vai lá no cabeleireiro, cortou o cabelo, né? Aí tá doida para que todo mundo repare que cortou o cabelo, que ajeitou o cabelo, né? Naquilo, né? Quando alguém demonstra que percebeu que houve alguma mudança e seu cabelo está diferente, olha, é uma euforia interna, é uma satisfação, é um prazer, é uma comoção de sentimentos, né, internos, de que eu fui percebida. Isso. Né? A pessoa foi percebida. É importantíssimo as pessoas saberem o quanto elas são importantes. Fala nisso, você não reparou no meu cabelo. Não reparei no seu cabelo hoje, né? Tá vendo? Mas é importante que as pessoas se percebam importantes na nossa vida. Né? Então, essa tecnologia, essa distância criada pela tecnologia, acaba também se interpondo nas relações. Olha só, tipicamente uma mesa pode ser de uma família, de jovens que estão lá no bar esperando o chopp, o refrigerante, todo mundo, cada um com o seu celular, e ninguém olha para o lado, nem para frente, nem para trás. Isso é típico de uma festa de jovem, de uma reunião de jovens numa pizzaria. A gente vê isso toda hora hoje. Famílias. Bota o bebezinho na cadeirinha, já bota um tico-teco lá para ele ficar brincando, para não aborrecer, para ele ficar quietinho. E o pai está lá no celular, esperando lá, vendo o WhatsApp. A mãe, por sua vez, está lá, batendo papo lá nos stories das amigas. E a família não conversa.
tecnologia... Você lembra, Regina? Você lembra, Regina, da época em que o telefone praticamente não existia? Era um telefone no prédio ou na vizinhança, que as pessoas tinham que ir lá falar com a pessoa. Era aquela época que a nossa mãe mandava a gente na casa da vizinha para avisar a vizinha que mais tarde precisava conversar com ela. Não é isso? É. E tinha que haver esse deslocamento, né? Uma vizinha fazia um bolo, oferecia para outra e vice-versa, né? O prato que ia com o bolo nunca voltava vazio, porque dava uma sorte. Você fazia sempre uma coisa para devolver o bolo. Era a questão da reciprocidade, né? Da importância do outro na minha vida. Isso hoje, as pessoas, conforme você está mostrando aí, as pessoas estão sentadas à mesma mesa, todas conversando pelo celular, né? Então, que acolhimento. Uma vez uma amiga minha estava reunindo as amigas das filhas. E aí ela percebeu que eles estavam se comunicando na mesa pelo celular. Tá vendo? Mandando recadinho para fulano que estava lá na ponta da mesa. Quando ela percebeu isso, ela pegou pediu ao garçom uma bandeja, recolheu o celular de todo mundo. Vamos embora, aqui, celular. Todo mundo aqui com o celular na mão e vamos fazer aqui alguma coisa, porque vamos cantar, vamos fazer qualquer coisa. Porque nós não estamos aqui para ficar só comendo e se comunicando com o celular. Ela recolheu o celular de todo mundo. Deu uma louca nela, que ela já estava... As crianças, na nossa época, quando se reuniam, era para brincar de pique-pega, pique-tá, pique-esconde, sei lá pique, qual é o pique que tinha mais lá, né? Pique alto, pique baixo, inventava-se o que ia ser, polícia e bandido, sei lá o que era, qualquer coisa. Pular corda, né? As crianças, né? Pular corda, pular amarelinha. Bom, jogar garoto jogava futebol na rua. O que não faltava era atividade de socialização, de compartilhamento, não é isso? Mas era um compartilhamento que exigia esse respeito e as leis eram sendo colocadas, as normas dos jogos eram sendo colocadas. Isso está se dissociando na medida em que a gente está se enfronhando por um aparelho que deixa a gente mais perto na distância, mas deixa a gente mais distante nas relações. E aí eu pergunto a você que está aqui nos escutando, como é que você está? Como é que você está trabalhando essa questão da tecnologia? Hoje as escolas estão online, as aulas estão online, as conversas estão online. E aí, dentro de casa, a gente também fica o computador aqui, o outro lá, e você se comunicando com o pai pelo computador? Se comunicando com a mãe pelo computador, não existe a troca dentro de casa. Aquele momento em que todos os computadores estarão apagados e você vai para a sala para fazer uma brincadeira, para conversar, para ver um filme todo mundo junto, comendo pipoca. Vamos pensar nisso, por quê? Porque a distância leva ao isolamento, o isolamento leva à solidão, e a solidão leva a patologias. Como eu falei... Depressão. Né? Como eu falei ali... mais de 40% dos jovens com menos de 25 anos, quer dizer, numa faixa rica de ideias, rica de criatividade, rica de movimento, e está parando? A vida vira um tédio, né? Não é? Porque ninguém estimula. Tem pessoas que estão chateadas de estarem dentro de casa por falta do que fazer. Como é que pode uma família não ter o que fazer? Será que os pais não estão criativos? Os filhos não estão mais criativos de inventar história para todo mundo fazer alguma coisa? Está faltando tempo para dar atenção. Pois é. E para receber também. Então, nós estamos trocando histórias por stories. Terrível, né? Que a criança não escuta mais história. Mas ela é vista lá no story da mamãe. Né? A mãe acompanha o engatinhar, o comer. Olha que bonitinho, ele já está subindo não sei aonde. Mas você não vê a mãe brincando com a criança. Você vê a criança que está em fase de evolução, a mãe
botando aquilo tudo para todo mundo assistir. Trazendo o filho para a mídia. Agora, as crianças não se reúnem num pátio, dentro de até no próprio prédio, fazer uma reunião para contar uma história? Faz uma live de história? As crianças ouvirem? Então, a gente está trocando histórias por stories. E as histórias estão se perdendo. Porque tem muitas histórias que a criança se anima, a criança vive, a criança representa. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque os stories, para o adulto, é muito claro, porque está vendendo a imagem dele, ele está vendendo algum produto. Não que seja negativo você ter um espaço para vender o seu produto. Agora, para vender a sua família, para colocar a sua família na mídia, para todo mundo ver o que está fazendo ou deixando de fazer, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. As energias que estão olhando aquilo ali, tem de tudo olhando aquilo ali. Tem de todas as espécies de olhar, aquelas espécies de pensamento, às vezes pensamentos tóxicos mesmo. Então, vamos trocar, vamos voltar a histórias que o mundo está cheio de histórias brilhantes para a criança. E a criança deixou de fantasiar, a criança deixou de criar, virou tecnológica, acelerando o processo dela de evolução psicológica. Isso me faz lembrar Joana de Ângeles, quando ela diz que a evolução humana é lenta, gradual e progressiva, né? Então, quando a gente coloca a nossa vida em exposição fotográfica, a gente está achando que a nossa vida está pronta, acabada, né? E que tudo já passou. Nós já chegamos onde tinha que chegar e daqui para frente a gente vai saltar, são saltos quânticos que a gente vai dando na vida, né? Cada fotografia é um salto quântico de uma história, de uma época que eu vivenciei. E a gente perde esse entremeio entre um momento e o outro, o que foi que eu construí. Da selfie da manhã à selfie da noite, o que foi que eu construí nesse ínterim de tempo aí. Exatamente. Isso é muito sério. As pessoas precisam parar para pensar nisso, o que estão fazendo, né, para se colocar dentro dessa figura que está lá, que se torna, de uma certa forma, história comum, se torna uma pessoa comum a tudo que está acontecendo. E a mídia tem muito valor, mas é para desperdiçar. Na medida em que eu estou me expondo, buscando o acolhimento do olhar das pessoas, eu estou deixando de me proteger, de me acolher, de me acariciar, sim, de me acomodar, me aconchegar em mim mesmo, de me experimentar e mais, de me conhecer. E tudo vira fotografia. Tudo vira fotografia. Então, o acolhimento, ele provoca uma ressignificação nas relações. Porque aí você vai estar chateado com alguém, ou então você nem conhece aquela pessoa e faz algum julgamento. Quando você chega perto dessa pessoa que você conhece, você diz, caramba, eu não imaginava que essa pessoa fosse assim. Eu já estava julgando. Então, é importante que não haja pré-julgamento das pessoas, e o acolhimento vai trazer essa herança, né? Você vai receber o sentimento, receber aquela pessoa, conhecer mais um pouco daquela pessoa. Isso é fantástico para que você signifique um olhar que você tinha, porque a gente, às vezes, tem um olhar que já bota o rótulo, né? Essa pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Ah, não quero nem olhar, olha lá a cara dela, nossa, eu não gostei.
né? Cuidado com a primeira impressão, né? Exatamente. Cuidado com a primeira impressão. A primeira impressão, ela pode ser altamente construtiva ou altamente destrutiva. Destrutiva. Então, nós temos aqui um médico chamado Bernard Long que diz: é preciso ser ouvinte ativo para receber um problema que não foi mencionado. Então, eu não sei o que a pessoa vai me dizer, mas eu estou ouvindo. Então, eu não preciso já saber o que acontece, o que não acontece com a pessoa. Ela vai me dizer. Então, eu preciso ter essa disponibilidade. Ser esse ouvinte ativo. E esse médico, ele desenvolveu uma série de coisas relacionadas à cardiologia e escreveu um livro chamado A Arte Perdida de Curar. Nesse livro, ele diz que a medicina jamais teve a capacidade de fazer tanto pelo homem como hoje. No entanto, as pessoas nunca estiveram tão desencantadas com os médicos. A questão é que a maioria dos médicos perdeu a arte de curar, que vai além da capacidade do diagnóstico, da mobilização dos recursos tecnológicos. A chave dessa arte perdida, que é o que ele mostra aqui na capa do livro, está na relação médico-paciente. Este provocativo livro de um dos mais renomados médicos do mundo mostra a face humana da medicina, em que a arte de curar é tão importante quanto as mais avançadas tecnologias médicas. Então, Bernard Long, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1985 em nome dos médicos internacionais para a prevenção da guerra nuclear, uma organização que ele cofundou com o cardiologista soviético Yevgeny Shachov, que mais tarde foi ministro da Saúde da Rússia. Então, você vê que não é uma pessoa, não é pouca pessoa, não, né? Ela é muita pessoa, bem conceituado, e está trazendo para nós esse livro fantástico e que eu acho que vale a pena a gente que trabalha na saúde ler. Né? Principalmente quem trabalha em hospital, como você trabalha, né? Levar um pouco, né, dessa ideia, porque realmente o negócio está brabo. O médico olha para você e não pergunta nem teu nome, né? Às vezes. Qual é o seu problema? É coração. Então tá, primeiro você vai fazer uma eletro, fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Depois volta para a gente conversar. E aí? Eu tenho uma conhecida que uma vez reclamou sobre isso. É uma senhorinha, foi ser atendida, o médico nem olhou para a cara dela, só viu lá o exame, já deu a prescrição para ela. Ela saiu e disse assim: você acha que eu fui comprar o remédio? Nem comprei o remédio. O médico nem olhou para minha cara. Meu filho, eu sou daquele tempo que o médico tinha que apalpar você. Ele apalpava para saber que se você estava bem, se você não estava. Pelo menos auscultar, né? Tirar uma pressão. Pelo menos olhar. Medir a pressão. Pelo menos olhar. Mas é o que o Bernard Long fala. Pelo menos olhar, ouvir. Esse ouvinte ativo é aquele sujeito que sabe que nenhum dia é igual ao outro. Sim. Que a cada momento que vem, que chega, é um momento novo, que traz alguma coisa nova e que eu não posso encarar com conceitos antigos. Eu tenho que me preparar a cada momento para receber alguma coisa nova. Se eu recebo alguma coisa que não é nova, eu reconheço aquilo como sendo antigo, né? Eu respeito, mas eu estou preparado para receber. Eu estou aberto, sem preconceitos. Sim. É esse ouvinte ativo que vai receber a fala que o outro está falando pelas entrelinhas. Porque às vezes a pessoa chega para você reclamando do porteiro do prédio, mas na verdade ela está reclamando da circunstância em que ela esperava ser atendida, ser ouvida, ser recebida, e não foi recebida. Exatamente. Ô Jorge, você reparou que a chave que está
A chave que está ali na capa daquele livro. Você já reparou como é que ela é? Uhum. É uma chave antiga, né? Uma chave antiga, como se estivesse guardada Antiga, e achado, né? Daquelas portas de 3 metros de altura. Exatamente. Então, isso, quando ele fala que... Quase sem segredo. Quando ele fala que a maioria dos médicos perdeu a arte de curar, quer dizer, é alguma coisa que já acontecia e que hoje está tendo que buscar a chave de novo para abrir essa porta. Aí eu me lembro, quando eu era bem pequena, todo mundo tinha médico de família, né? Que conhecia todo mundo. Viu a criança nascer, crescer, viu a relação da família. Então, essa questão de você buscar como é que é a sua família, como é que você foi criado, porque muitos dos sintomas físicos vêm de um processo de revolta, de insegurança, e como a pessoa foi levada a chegar à idade adulta, né? Então, isso eles esquecem desse arsenal psíquico que a gente tem, né? Claro, nem falando da questão de vidas passadas, porque nem todo médico leva esse lado espiritual, mas pelo menos a educação, eles precisam dar um toque. Mas Hipócrates, aquele médico grego, pai da medicina, né? Sim. Que todo médico faz o juramento, né? Sim. Na formatura, o juramento de Hipócrates. Hipócrates dizia exatamente isso. O que cura não é o remédio. O que cura é a relação que o paciente tem com o médico. Então, quando você confia no outro, seja o médico, seja o padre, seja o irmão, seja o pai, seja o amigo, seja o professor, quando você confia, você se mobiliza, e eu vou repetir novamente essa palavra, exponencialmente, você se mobiliza com fé. Exatamente. Você confia, você se mobiliza com fé. Então, não tem nada que sirva de barreira entre você e a meta que você quer atingir. Que aí, no caso, é a cura. Mas hoje, eles estão trazendo para a mídia muitos trechos, muitos artigos relacionados com a questão da medicina hoje, né? Porque está enchendo os hospitais de doentes e a família não está lá. Então, o enfermeiro, o médico, ele tem que fazer o papel dessa família. Ele tem que fazer esse acolhimento para aquela pessoa não se sentir abandonada. Cheio de tubo, mas está consciente. E aí? Então, tem muitos que saem do hospital, tem muitos que estão saindo do hospital que a gente vê que está agradecendo a turma da saúde, porque eles foram bem tratados. Isso, foram acolhidos. Foram acolhidos. Pelo médico, pelo enfermeiro, pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo faxineiro. Exatamente. Foram acolhidos, muito bem recebidos, ouvidos e a atenção que eles recebem ali e que não recebe fora. Com essas doenças em que as pessoas não podem entrar, né, como essa pandemia, a família não pode entrar, eles fazem as vezes da família e levam a tecnologia para poder reverter em favor da melhora do paciente, que é o celular, que é o contato nisso. Mas a princípio, eles têm que estar ali. A pessoa tem que estar ali para levar a tecnologia. Isso aí. Então, vamos acolher mais, dar mais atenção às pessoas, ter mais consideração. E vamos ser aquele refúgio que o outro precisa. É aquele momentinho. Regina, fala. Abrindo aspas, vamos lembrar que tudo que a gente faz, o universo devolve para a gente. Com certeza. Então, se a gente procurar ser acolhedor... Para ser acolhido. Então, queria que vocês refletissem bem nisso, né?
deva acolhimento, como na outra semana a gente falou do sorriso, né? Então, vamos fazer essas mudanças diárias, né? Dentro da nossa casa, que é tão importante a família feliz, a família acolhida, a família em paz, em harmonia. E assim, nós vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a todos os guias que nos acompanham nessa jornada, a todos aqui presentes que estão dando atenção a essas reflexões. E pedimos que acompanhem a todos nesse final de semana para que a vida de vocês transcorra em paz e em harmonia. Assim pedimos autorização para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus.